E aí galera, tudo jóia? Vamos conversar hoje sobre a cláusula penal, a famosa multa contratual, aquela que é colocada lá no boleto, no seu contrato de financiamento. Pois é, aqui nós vamos trabalhar com ela. Se eu te perguntar o que ela é, quais as modalidades, você se recorda? É sobre isso que eu vou falar agora. Vamos lá? Vamos dar volume na aula? Vamos nessa então! A cláusula penal, pessoal, é tratada lá no artigo 408 do Código Civil. 408 e seguintes. Ela também é conhecida como multa contratual, é colocada dentro dos contratos. Ela é um negócio jurídico acessório. Mas o que é um negócio jurídico acessório, professor? Fica tranquilo que eu vou remediar. O negócio jurídico em si é toda manifestação de vontade que visa atingir efeitos que o agente pretende e o ordenamento protege. Este é o conceito, inclusive, trabalhado pelo professor Francisco Amaral. Todo negócio jurídico, então, ele vai buscar atingir uma finalidade. E para garantir esta segurança, ele pode se valer de negócios acessórios, que estarão sempre acompanhando o negócio principal. Então, o contrato, por exemplo, de compra e venda, é um negócio principal. Eu estou transferindo para você a propriedade de algo, você, em troca, está pagando o preço. Podemos colocar aqui algumas peculiaridades secundárias. Podemos admitir, por exemplo, o ingresso de uma multa contratual. Se eventualmente não houver o pagamento no tempo oportuno, no tempo aprazado, há de incidir uma multa. Percebam então que a multa, ela assume a roupagem de um negócio acessório. Caindo o principal, cai o acessório, mas a recíproca não é verdadeira. Pode ser que uma multa contratual seja tida como nula, como abusiva, mantendo rígido o negócio principal. Beleza, então? Já sabemos aqui do caráter de acessoriedade. Vamos saber agora então que a multa contratual ela impõe uma prestação a alguém por causa de uma impontualidade, vale dizer, por causa de um inadimplemento. Então nós fixamos uma cláusula penal em razão de um inadimplemento que veio a suceder. E neste ponto, a parte estará obrigada a cumprir com a cláusula penal juntamente com a obrigação principal. Então aqui você já tem todas as elementares de uma cláusula penal. Você já sabe que é um negócio jurídico acessório, que impõe uma prestação. Lembra lá no boleto, vocês têm que pagar um boleto de R$100 sob pena de multa de 2%, se estiver lá inserido no contexto de uma relação de consumo. E ainda, ela só irá atingir a partir do momento que você tem o inadimplemento. Mas aí nasce um outro ponto. Porque a cláusula penal, nós temos ela dividida em duas modalidades. Ela pode ser moratória, como ela pode ser compensatória. Vamos entender cada uma dessas peculiaridades. Falar sobre a cláusula penal moratória ou compensatória, pessoal, nós precisamos retomar algumas lições sobre inadimplemento. O que é o inadimplemento? Ora, todo mundo que assume uma obrigação precisa adimplir, precisa cumprir. Uma vez que não há o cumprimento, o devedor deságua no inadimplemento. E este inadimplemento ele pode ser de duas ordens. Ele pode ser um inadimplemento relativo ou então um inadimplemento absoluto. O inadimplemento relativo é o mesmo que dizer que o sujeito estará em mora. Por quê? Porque aqui a prestação que o devedor se vinculou ainda é útil para o credor. Ou seja, é quando o devedor ele diz: irei pagar determinada quantia em tal dia. Passa-se o dia, vence aquela prestação. Ora, o credor ainda tem interesse, ele irá cobrar a prestação, a obrigação principal, ainda acrescida desta cláusula penal moratória. Porque interessa ao credor a satisfação desta obrigação. É útil para o credor, sempre lembre-se dessa dica. É útil para o credor a prestação. Por isso, então, nós falamos em inadimplemento relativo, em mora, logo cláusula penal. Do outro passo, nós falamos em cláusula penal remuneratória quando nós estamos diante de um inadimplemento absoluto. E o inadimplemento absoluto, pessoal, nada mais é do que quando, para o credor, a prestação devida é imprestável, é inútil. E aqui eu vou tomar um exemplo. Um exemplo que sempre a doutrina nos traz nos manuais e nos livros,
aquele casamento tão aguardado, tão esperado, e chega no dia, na data em que a noiva e o noivo estão esperando para entrar, cadê o buffet? Não apareceu. Ou então, cadê o fotógrafo? Não apareceu. Ora, neste caso, pessoal, não dá para postergar, não dá para cumprir em outro dia. A obrigação assumida pelo fotógrafo ou então pelo buffet se tornou imprestável. Tem que ser substituída ali no caso, né? Vai virar um alvoroço essa festa, mas perceba que em relação aos noivos e aquela companhia dos fotógrafos ou então do buffet já se tornou imprestável, já não vale de nada aquele contrato, de modo que ele será o quê? Resolvido, será rescindido, inadimplemento absoluto. Não se vai querer que as fotos sejam tiradas em outra data, ou então que o buffet vá em outra data servir, porque o casamento é naquele dia. Se tornou, portanto, uma obrigação imprestável, inútil aquela prestação, de modo que haverá a resolução desse contrato pelo inadimplemento e poder-se-á cobrar ainda a cláusula penal, não moratória, mas sim compensatória, a cláusula penal compensatória. Fechamos aqui então, pessoal. Deu para entender o porquê que temos a cláusula penal moratória e ainda a cláusula penal compensatória? Lá na moratória está ligada com a mora, que irá se cobrar o valor acrescido da cláusula juntamente com juros, com honorários advocatícios, a parte mais gostosa que nos interessa, e também o valor corrigido. Ao passo que na cláusula penal compensatória haverá a rescisão contratual com a cobrança do valor acrescido da cláusula compensatória. Última dica para fecharmos. A cláusula penal, pessoal, não raras vezes, ela poderá ser reduzida a pedido da parte ou então de ofício pelo juiz, se houver a constatação de que é uma cláusula abusiva. E isso acontece porque a cláusula penal é considerada uma matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, segundo a doutrina e massiva jurisprudência dos nossos tribunais. Para simplificar a tua compreensão sobre essa temática, basta você pensar o seguinte: a cláusula moratória ela será considerada abusiva se ela extrapola o valor da prestação devida. Então, se você está diante de um contrato de compra e venda de um imóvel, você comprou uma casa, o valor dela é R$500 mil, você dividiu em duas prestações de 250. Se você atrasou uma parcela, a multa moratória há de incidir sobre esta prestação de 250 e não sobre o valor total do contrato. Vale dizer, se a multa moratória ela está fixada em 10%, será de 25 mil o valor da prestação devida, os 10% sobre os 250, e não 10% sobre o valor do contrato, R$500 mil, em hipótese alguma. O mesmo não se pode falar da multa compensatória ou cláusula penal compensatória, pois aí sim se levará em consideração o valor total da obrigação. Então, se você tem uma obrigação de R$1 milhão, a fixação desta cláusula penal partirá exatamente do valor do contrato, o valor da obrigação e não apenas daquela parcela que está inadimplida. É isso então, pessoal! Olha aí quanta coisa bacana num lapso curto de tempo. Espero que você tenha gostado. Mostra para mim, deixando o teu like, o teu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os teus amigos. Vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Até mais!